Esse é o Trilhando nas Ideias. Olá, estamos aqui novamente para um novo episódio do nosso queridíssimo podcast O Trilhando nas Ideias. Meu nome é David Bispo, sou psicólogo clínico e aqui também temos... Olá, gente. Meu nome é Mayara Santana, eu sou mulher, sou nordestina, sou taurina e sou psicóloga. Olá, gente. Meu nome é Gabriela, sou psicóloga, sou pesquisadora, sou leitora e gosto de viajar em vários temas. Hoje estamos com o tema de liberdade. O que é liberdade? Olha aí, começamos de novo com um tema polêmico, né? Sempre. O que é ser livre, né? O que é liberdade? Para mim, a liberdade é você poder fazer o que você quiser, mas também poder fazer aquilo que você não quiser fazer. Acredito que seja... Enfim, gente, acho que eu falei nada com nada. Isso também é liberdade, afinal de contas. O amigo aproveitou do seu livre-arbítrio de falar o que queria, né? Eu acho que liberdade é agir sem limitações. Uma pessoa que está fazendo a associação livre é livre mesmo? Ai, piada de psicólogos. Boa colocação! Associação livre. Vamos contextualizar para o público esse conceito psicanalítico da clínica. Traz que a pessoa deve falar aquilo que vier na sua cabeça. Aleatoriamente, não tanto. A associação livre tem a ver com liberdade? Diria que sim, porque ela fala o que quer, mas não porque é aquilo que o inconsciente dela está trazendo, sem uma elaboração. Mas daí não seria de fato a liberdade, porque por mais que ela não tenha consciência, faz parte de quem ela é, né? Então, ainda assim é uma liberdade de trazer, por mais que não faça sentido. Mas vamos voltar aqui, né? Vamos sair um pouco da psicanálise e voltar para a temática, o que é liberdade. Penso que liberdade seja decidir pela própria vontade, ou seja, ter autonomia. Autonomia é um ponto muito interessante. Então, decidir pela... Poderia repetir, por favor? Decidir pela própria vontade, ter autonomia. Decidir pela própria vontade, né? Mas será que quando a gente obedece nossa vontade, não estamos sendo escravos dos nossos desejos? Mas veja, decidir pela própria vontade não é simplesmente seguir o meu desejo. Eu tenho um desejo e eu vou racionalizar, obviamente, esse desejo e vou decidir. A decisão é um processo, passa por um processo, na verdade, cognitivo da racionalidade também. Até porque se eu simplesmente for porque eu desejo, aí de fato eu não estou ponderando os prós e os contras e talvez aí sim eu não esteja sendo livre. Eu estou apenas dando vazão aos meus impulsos. E para que serve a liberdade? Vejo que é para nos permitir sonhar e caminhar. Vejo que a liberdade serve, né, para que a gente, como você mesmo apontou agora, para que a gente possa sonhar, mas será que somos mesmos livres? Será que existe liberdade? Eu acredito numa máxima, eu acredito num extremo, né? Eu acredito que em todas as hipóteses nós somos livres, porque mesmo dentro de uma prisão, você pode escolher se rebelar, pode escolher ficar quieto, você sempre pode decidir por alguma coisa. Então, eu acredito que nós somos seres totalmente livres. Bem extremismo mesmo, bem extremista mesmo. Olha aí, o todo polêmico, hein? Causando. Criando aí essas confusões nas nossas cabeças, né? É um tema que traz aí muitos questionamentos, traz um espaço aí para muitas perguntas. Mas para que serve mesmo a liberdade? Na minha cabeça, a liberdade ela serve para a gente viver. Uma ferramenta de existência, a liberdade. É uma ferramenta para existir. Porque você nasce e à medida que você cresce e vai se desenvolvendo, essa liberdade, ao mesmo tempo que você vai tendo mais liberdade, você também vai sendo podado um pouco mais. Uma criança nasce
e ela é livre para ela se comportar do jeito que vier na mente dela ou do jeito que os impulsos dela determinar. À medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo que ela não pode simplesmente fazer o que ela tem vontade. Ela precisa respeitar determinados momentos, determinados ambientes. Ela precisa respeitar as pessoas que estão à volta dela. Então, é uma coisa um pouco ambígua. Ao mesmo tempo que a gente vai tendo um pouco mais, a gente também vai sendo poldado um pouco mais. Acho que a liberdade vem para construirmos os caminhos. Como já dizia o Kierkegaard na sua obra Ou Isto ou Aquilo, toda vez que a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de outra. Porque é impossível termos as duas opções ao mesmo tempo. A gente estaria, na verdade, decidindo por aquilo que abriremos mão. Então, se fosse possível escolher diferentes caminhos, teríamos diferentes universos, mas não. Temos apenas um, esse que construímos através das nossas escolhas. A amiga falou em universo aí, o campo cinematográfico está explorando muito bem isso, né? Com os multiversos aí. Não, David, você que sabe aí dessas coisas todas de filmes. Sim. O que mais tem hoje em dia nos filmes atuais, né? Porque Hollywood é assim, ela sempre pega as modinhas. É o multiverso. Mas ainda voltando naquele ponto sobre sermos livres ou não sermos livres, o nosso queridíssimo filósofo Arthur Schopenhauer fala que todos somos escravos em nossa própria morada. Para dizer que se você acredita que seus desejos, seus pensamentos, sua visão da vida e sua interpretação dos fatos resultam de sua genialidade racional, você é apenas um estúpido. Eu gosto do Schopenhauer porque ele é um pessimista realista. É bem como eu, né? Exatamente. E aí, minha gente, o que mais sobre esse tema? Liberdade é igualdade? Não, acredito que não, porque o ser humano é um ser singular, único. E se, na minha concepção, né, na minha forma de ver, se liberdade é decidir pela própria vontade, não tem como ser igualdade, já que eu sou uma, você é outra, David é outro, e cada um vai ter a sua própria vontade aqui. Se cada um exercer a própria autonomia, não tem como ser igual para todos, né? Eu posso exercer minha liberdade querendo ficar, gostando de ficar nua dentro da minha casa, porque é minha propriedade privada, gostando de ter esse conforto. Por outro lado, a sua liberdade pode ser não querer ver uma amiga, né, despida, se você fosse dividir uma casa comigo. Então, isso estaria avançando, por exemplo, no que você considera como um campo de privacidade. Então, não tem como liberdade ser igual ou ser o mesmo que igualdade. Na verdade, eu acredito que são conceitos até que bem distintos, né? Porque ser livre, tipo, como que isso se relaciona com a igualdade, né? Acho que liberdade tem a ver com a capacidade de escolher entre alternativas. E a igualdade fala sobre o poder dessa escolha. Vejo que vai mais pelo caminho que Mai estava dizendo. Se nós formos iguais diante desse poder de escolha, nossas decisões terão o mesmo peso. A minha decisão terá o mesmo peso que a de outra pessoa. Mas se nós não formos iguais, as nossas decisões não terão o mesmo peso, portanto, as nossas liberdades. E não tem como ser igualdade, porque não tem como ser similar à igualdade, porque nunca um ser humano vai ser igual ao outro ser humano. É impossível, não tem como. Por mais que sejamos parecidos em alguns graus, não tem como ser a mesma coisa. Certo, então vamos a outro questionamento. Somos escravos da nossa liberdade? Eu vejo que sim. Para Sartre, a liberdade é a fonte de angústia, pois nos obriga a tomar decisões até quando não queremos. Exatamente, por isso que eu falei mais cedo, né, sobre essa máxima, né, sobre esse extremismo de que a gente é livre independente da situação, porque, por exemplo, vamos voltar aqui para a época do nazismo, né, se um guarda nazista tá levando você para um campo de concentração, você poderia escolher entre se rebelar ou não, tipo, a escolha é sua. Será que realmente é a escolha diante de algumas circunstâncias? Ou será que você decidir entre, como é que fala, entre a faca e a espada? Vejo que a escravidão não teria sido tão abrangente se os negros pudessem se rebelar assim, dessa maneira. Sim.
Inclusive porque muitas vezes essa escolha, né, em situações tão extremas, vai culminar na sua inexistência, você vai morrer. Então, é uma escolha, é uma escolha eu me rebelar. Mas a que custo, a que preço? Então, o preço às vezes pode ser muito alto, mas eu acho que não muda o fato de que mesmo morrer, você pode escolher morrer. Não, entendi. Entendi. Você Não, pode entendi. escolher morrer. Eu entendi porque você pode... Por exemplo, se você se rebelar contra um soldado nazista, naquela época, enquanto você estava sendo levado para o campo de concentração, você ia morrer. Mas é uma escolha sua também. Sim, eu entendo que David está querendo falar é uma escolha no sentido de você vai conduzir o seu comportamento, suas ações. E isso, para você conduzir o seu comportamento e suas escolhas, suas ações, você precisou ponderar mais de um ponto. Então, Você precisou avaliar entre eu vou me rebelar, eu vou aceitar o que está sendo imposto. É tipo o Mario Bros. Prefiro morrer do que perder a vida. Mas eu acho que nesse ponto, se rebelar nem sempre vai envolver uma questão de vida ou morte. Acho que a gente acaba sendo escravo também em relações do cotidiano, em relacionamentos tóxicos, enfim, em que existem, exemplo, né? Um marido abusivo, que se eu me rebelar, eu não vou matar essa pessoa, mas e se eu me rebelar, eu vou morar onde? Enfim, existem outras nuances. Acho que essa questão do rebelar-se nem sempre envolve arriscar sua vida, mas sim arriscar sua dignidade. não, inclusive o psicólogo Viktor Frankl, né, que é um psicólogo da psicologia humanista, o fundador da logoterapia, né, que é a experiência dele, que ele conta no livro Em Busca de Sentido, que foi no campo de concentração, que inclusive foi onde ele fundamentou a teoria dele, né, foi essa a experiência dele lá. Ele fala que, tipo, podem tentar nos privar de todas as liberdades, menos a liberdade sobre tomar uma decisão frente a qualquer situação. Porém, pensando ainda na situação de se a gente der voz ao nosso instinto ou desejo ou impulso de forma desenfreada, aí ainda vem a pergunta, isso ainda assim é liberdade? Porque, veja, eu posso me rebelar contra uma situação sem pensar racionalmente nas consequências disso. E tá, é uma decisão. Mas isso pode me trazer consequências devastadoras. Então, ainda assim é uma liberdade eu dar voz a esses impulsos sem ponderar o que é que vai vir junto com essas ações minhas? Será que Não. ainda assim é uma liberdade? A gente vai ser responsável por tudo aquilo que a gente faz, como diz o próprio Sartre. Vamos São entrar em questionamentos profundos. um outro questionamento profundo a liberdade é universal? Não, jamais. Acredito que nunca será universal. Porque liberdade plena não é possível justamente pelas próprias decisões dos seres humanos. Então, enquanto alguns têm liberdade para decidir, outros... Não para decidir, né? Todos temos liberdade para decidir nesse contexto individual, como o David pontuou. Mas existem decisões que estão muito mais abrangentes para algumas pessoas do que para outras. E sem levar em consideração que muitas vezes as pessoas vivem no automático, pelo menos a grande massa, vive alienado pelo próprio sistema que é regido na sociedade. Então... Ouçam o podcast do capitalismo. sim. Um link aí para vocês, tá? Um outro episódio. Então, como parte da engrenagem de vários sistemas que regem a sociedade, essa engrenagem também ela tem como dispositivo a alienação. O que seria alienação? Seria não incentivar as pessoas a pensarem, refletirem e racionalizarem a forma como vivem, como agem e como a sociedade existe. Eu acredito que para a gente, de fato, ter uma liberdade plena, a gente teria que ter consciência plena. E será que é possível ter consciência plena do que acontece ao nosso redor e com a gente? Então, eu acho que se a gente for afunilar, né, e falar sobre os tipos de liberdade, aí sim eu defenderia que a liberdade ela não é para todo mundo, porque, por exemplo, nem todo mundo tem liberdade financeira, né? Para Exatamente. isso você precisa ter dinheiro. Sim, para isso você precisa ter um limiar de estabilidade, né? No sentido financeiro.
Eu acho que a liberdade, apesar de ser um princípio dos direitos humanos, ela não é universal e é um valor principalmente ocidental e que, como vocês disseram, está muito atrelado à capacidade. É impossível que um peixe tenha a liberdade de voar. Ah, com certeza. Sim, E se tratando sim. de animais que não têm essa esfera racional, né? Principalmente. Então, aí entra os tipos de liberdade, né? Tipo, são liberdade que são liberdades que vão estar delimitadas para cada espécie. Por exemplo, nós seres humanos também não conseguimos voar, a gente não consegue andar sobre a água ou mergulhar embaixo da água, então, Mas alguns de nós tiveram a audácia de usar da liberdade para construir instrumentos que nos levem às nuvens. sim. Tipo aviões, né? E podemos ser levados às nuvens de diversas maneiras. Inclusive usando a liberdade para usar a imaginação, né? A criatividade. E vamos à liberdade de Maia andar pelada em casa. Outro questionamento. Somos livres? Somos nós três ou somos Eu- só a humanidade? Eu acho que eu não preciso nem falar mais tanto sobre isso, né? Porque o tanto que eu já falei e já defendi sobre esse ponto de que, para mim, o ser humano é completamente livre. Acho que a resposta para essa pergunta é sim e não. Penso que até a liberdade pode ser um conceito escravizante. Por exemplo, eu, como jovem, sou pressionada a sair no final de semana para aproveitar a tal da liberdade e aproveitar a vida. Mas se eu quiser aproveitar em casa, onde eu verdadeiramente quiser, aí eu serei livre. Acho que liberdade tem muito a ver com autenticidade. Sim, inclusive penso que essa coisa de liberdade, ela tem na sua estrutura camadas, né? Tem essa liberdade mais existencialista somos livres, né? Essa reflexão mais profunda, mais complexa. Mas tem também essas camadas que, por exemplo, a liberdade financeira, é a liberdade social, como o Gabi falou, né? Essa questão de socializar. Tem a liberdade em esfera um pouco mais restrita a comportamentos, tipo uma criança, ela não tem a mesma liberdade que um adulto em termos de se comportar, em termos de autonomia, né? De sair, de fazer determinadas coisas. Então, aquele ponto que eu falei no iniciozinho, é uma coisa meio ambígua, ao mesmo tempo que à medida que a gente se desenvolve, a gente vai ganhando mais liberdade, a gente também vai sendo mais podado. Tipo, essa coisa que a Gabi trouxe de ser pressionada para curtir muito porque tá em determinada faixa etária de idade. É uma pressão social para um certo padrão de comportamento diante daquela faixa etária, daquele momento da vida do ser humano. Enfim. Então, e liberdade eu acredito que também está muito atrelada ao conhecimento, né? Porque, por exemplo, alguma pessoa pode dizer, eu sou livre para ir ao shopping, mas se ela não souber chegar até o shopping, então ela não é livre para ir até o shopping. E aí entra num paradoxo, ela é livre para ir, mas não sabe chegar. Interessante. E diga mais. Mas assim, se ela, veja, ela tem liberdade para ela ir onde ela quiser. Ela não tem conhecimento, aí ela tá travada nessa outra liberdade, nessa outra camada. Mas se ela tem uma camada financeira, se ela tem liberdade financeira, ela tem uma camada destravada também, outra. Então, se ela tem a liberdade financeira, ela pode pagar alguém que leve ela. Pode pagar, então, mas, se a são várias pessoa, camadas. mas se a pessoa for pobre também. Então, são várias camadas, né? Acho que a liberdade também depende do Estado. Por exemplo, para termos o direito de ir e vir, precisamos de ruas. Sim. Sim. Né? Ou faz como a gente, somos trilheiros. Vai sair pelos matos por aí. Ainda assim, precisamos de algumas concessões, né? Verdade. A liberdade, ela pressupõe concessões também, né? Seja de outra pessoa, de outro grupo, ou da própria sociedade como um todo, no sentido que a Gabi trouxe aqui o Estado, né? Nós vivemos em um país livre? Sim, vivemos. Acredito que o Brasil tem um grande pecado na segurança pública. Por isso impede bastante o nosso direito de ir e vir. Mas, no geral, acredito que sim, somos livres em comparação a tantos outros países. Sim, faz sentido. Certo. Outra pergunta bastante interessante é por que desejar a liberdade? Acho que todo ser humano, né, lá no fundo do seu âmago, ele deseja a liberdade, porque quem que gosta de ser escravo?
Mas e por que somos escravos? Em qual sentido? Em quais aspectos? Por exemplo, Por exemplo, hoje em dia a escravidão negra. Quem é sim, que gostava? sim. Mas eu tô falando hoje em dia, tipo, hoje em dia, pelo menos no contexto explícito, assim, do que é vigente no nosso país, não existe, né? Esse tipo de escravidão. Mas ainda assim somos escravos de muitas coisas. Por exemplo, somos escravos das redes sociais, somos escravos do consumismo, somos escravos do nosso trabalho, muitas vezes. E muitas vezes essa escravidão nessas coisas nos traz prazer. Uma pessoa que trabalha por necessidade, porque se ela não trabalhar, ela não vai ter o próprio sustento, ela é escrava do trabalho. Um assunto que eu estava conversando com o Mai esses dias é que a própria vida, ela é bastante obrigatória. Viver é um fato que dá muito trabalho. E nós fomos obrigados a nascer, ninguém escolheu nascer. Então, portanto, também somos obrigados a fazer a manutenção da nossa vida. E assim, viver não seria um ato de liberdade. Será? Ai, coisas polêmicas nesse episódio, Eu viu, penso meu que Deus? se a gente for enxergar dessa forma, que até eu acho que uma forma muito Schopenhaueriana, tô inventando essa palavra aqui agora, que o Schopenhauer é muito pessimista, mas tipo, eu acho que é uma visão meio limitada, no sentido de que, viver é o problemático, mas é só problemático? E todas as outras coisas boas que estão relacionadas ao viver também. Acho que vai da vida de cada um. Mas, tipo, será que as pessoas, elas nascem levando em consideração que tudo é ruim? Ou será que a gente aprende a O que é ruim, perspectiva de que exatamente. viver é negativo, é ruim? Porque, veja, de fato, a gente não pede pra nascer, não é um desejo, não é, por exemplo, eu quero comer um sanduíche. Então, eu tô dando voz ao meu desejo, eu vou lá e compro um sanduíche e como um sanduíche. Mas nascer não é um desejo nosso, foi um desejo de quem nos teve e muitas vezes nem foi um desejo, né? Mas eu entendo. Foi só uma falta de responsabilidade mesmo, ou então uma falta de liberdade, né? Inclusive, muitas mulheres muitas mulheres engravidaram ao longo da vida, não porque queriam, ou seja, elas não estavam exercendo a liberdade delas, na verdade elas estavam sendo cerceadas nesse desejo, muitas nem queriam. Mas devido ao sistema patriarcal vigente na sociedade, elas tinham que fazer de acordo com o que o marido queria e não usar nenhum tipo de anticoncepcional. Eu entendo o que Gabi quer dizer quando ela fala que depende muito da vida de cada um, né? Porque, veja, uma criança, sei lá, que nasce na África e desde o nascimento dela até os 15, 16 anos de idade, ela passa fome e vive em condições terríveis ali. Pra mim, nossa, sabe... Eu acho que é super entendível a pessoa pensar que nunca queria ter nascido, né? Porque desde que ela nasceu, ela só presenciou o sofrimento. Ela não presenciou coisas boas. E não precisa nem ir para a África, né? Não entendi ter que sair do Brasil, porque no Brasil também existe essa realidade. Sim, eu só quis usar um exemplo assim muito extremo mesmo, de uma vida muito difícil. Falando sobre liberdade, acho que somos fruto dos nossos sonhos, sejam frustrados ou não. Que seria o quê? O nosso sonho seria a liberdade da nossa existência, tipo, de a gente imaginar, da gente sonhar, da gente desejar, e quando isso não se concretiza, a gente se sente frustrado, que a gente não exerceu essa liberdade. Tem esse âmbito. Ou será que a gente exerceu a nossa liberdade, só que a nossa liberdade também não controla tudo? E quando a gente se arrepende da nossa liberdade? Como assim? Por exemplo, a gente faz algum tipo de coisa porque é livre e depois descobre que não era aquilo que queria ter feito. Tá, mas aí não foi uma consequência da sua liberdade, foi uma consequência da sua escolha perante a sua liberdade. Boa. Bom ponto. Bom ponto, né? Mas Como aqui diz uma Gabi. pergunta ainda mais polêmica é: somos livres para morrer? No Brasil, não, né? Justo. Mas no Brasil, debaixo dos panos, somos livres pra matar, né? E também somos livres para morrer. Sim. Só que eu acho que entra muito em contradição, se eu for levar em consideração o ponto de vista de Sartre, né? Quando ele fala de que liberdade também está relacionado à responsabilidade. Né? Então somos responsáveis
pela nossa vida, conviver. A frase do homem, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Então, somos escravos dos nossos desejos? Será? Vejo que sim, podemos nos tornar até dependentes se cedermos em excesso aos nossos desejos, até perdermos nossa liberdade. Como, por exemplo, um dependente químico. Sim, né? Exatamente. Por isso que eu falei daquele ponto de se a gente cede simplesmente porque tá com vontade e porque quer, será que ainda assim é uma liberdade? Porque a gente não parou para avaliar as consequências de tomar a decisão com base nesse impulso. Então, eu acho um paradoxo muito grande isso, porque se você cede ao seu desejo, você está cedendo porque você quer também. Nem sempre, por exemplo, vamos para o campo das relações. O polêmico lá, gente, deixa eu falar aqui que eu não me apresentei como feminista, mas eu sou feminista, tá? Então vamos entrar nesse campo. Como eu falei, eu dei o exemplo que muitas mulheres, elas têm filhos e não estão exercendo a própria liberdade nessa decisão, né? Então, no campo da relação, quando a gente aceita por não tomar um anticoncepcional porque o nosso parceiro pressiona de alguma maneira, faz algum tipo de chantagem emocional, psicológica ou traz algum tipo de opressão dentro da relação, é uma decisão? Mas será que de fato é uma decisão com base na nossa liberdade? Ou é a liberdade do outro? Então não há uma liberdade 100% nem uma liberdade 0%. É um espectro. Será? Será? E aí, você que tá ouvindo, o que é que acha? Vamos a outro questionamento. Se não estamos livres... Temos os livros para ser livres. Se não estamos livres, a que estamos presos? Eita. Acho que estamos presos às nossas pressões internas e externas. As nossas crenças, ou as nossas convicções. Uma pessoa conservadora é uma pessoa livre? Acho que sim. Sim. Ela é livre, só que assim... Ou ela é escrava das próprias conservas? Mas aí, mesmo que a pessoa ela não seja conservadora, ainda assim ela será escrava das próprias convicções. Eu acho que uma pessoa que não é conservadora pode ser cerceada a sua liberdade devido ao conservadorismo de outro, e assim como a própria pessoa que é conservadora, ela pode ser livre dentro daquilo que ela acredita. Exatamente, Sim. concordo. É um conceito muito amplo de liberdade, essa aqui é a verdade. Mas a proposta do podcast é isso, né? E a gente sempre criar fica interrogações. preso entre somos livres, não somos livres. Eu tenho outro questionamento. Liberdade é felicidade? Nem sempre. Digo que sim e não. Nem sempre, porque é uma coisa que eu gosto muito de trazer, inclusive no meu trabalho. Muitas vezes eu atendo pessoas que estão passando por dificuldades em relacionamentos amorosos, e aí eu falo para a pessoa assim, olha, é interessante pensar a entrada em um relacionamento, o início de um relacionamento, de maneira racional também, porque somos incentivados principalmente as mulheres, né? Tô apaixonada, tô gostando, tô amando e pronto, sim, vou namorar, vou noivar, vou casar e pronto, ok. E simplesmente levado pelo emocional. Mas eu gosto de pensar que relacionamento também é decisão, então também cabe eu avaliar dentro de uma perspectiva mais racional, mais lógica. Então, me perdi, o que é que você perguntou mesmo? Vou puxar o fio da meada, Mai. Eu acho que você falou sobre esse tipo de decisão porque são elas que vão moldar a nossa vida, né? Sim. Um dia após dia, uma semana após semana, levam uma vida permeada de decisões, liberdades, confortos e estilos. Sim, mas qual foi a pergunta? Só para eu fechar A pergunta o raciocínio. foi: liberdade é felicidade? Sim, era isso que eu... E aí, nem sempre quando a gente tem a liberdade, por exemplo, e decide com base exclusivamente no nosso emocional, isso não significa que eu vou viver um relacionamento feliz, ou eu vou ser feliz naquele relacionamento porque eu decidi e eu exerci minha liberdade para poder escolher aquela pessoa para me relacionar. Né? Bastante interessante. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Não, acho que o que Mai colocou tá perfeito. Verdade. Vamos então ao nosso último momento, gente, do nosso podcast sobre as indicações. Para hoje eu trago o livro O Falecido Mattia Pascal, do Luigi Pirandello.
eu tô trazendo aqui para vocês a indicação de um livro maravilhoso, Descolonizando Afetos, que vai justamente para o lado, né, pende a questão da liberdade para esse lado das relações, como eu pontuei aí. Desculpa, é só para eu dizer, Descolonizando Afetos, de Jenny Nunes, esqueci de falar a autora. E eu indicaria até mesmo o livro que eu citei durante esse episódio, né? O Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, porque ele fala justamente dessa liberdade que está sempre andando com a gente, né? Que é a liberdade de sempre tomar uma decisão frente a qualquer situação. Beleza, então, gente. Curte, compartilha, comenta, segue a gente nas redes sociais. O meu @ é psigabipenalva. O meu é o @psidavidbispo. E o meu é o @psimaiara-santana. É bom porque todos os três com psi vocês não esquecem, só vai mudando o nome. Eita, eu acho que o meu é Gabi Penalva Psi. Ai, meu Deus. Enfim, vocês pesquisam os dois, vocês vão encontrar de certeza. Lembrando que o Maiara de Maia é com Y, tá? Porque ela é chique. Um cheiro, gente. Até mais. Tchauzinho, até a próxima. Lembrando que estaremos aqui sempre de 15 em 15 às segundas-feiras, tá? Liga o sininho. Tchau.